Olá, eu estou aqui hoje para apresentar um livro para você. Para saber se ele vai lhe interessar, eu preciso primeiro fazer algumas perguntinhas. Vamos lá? Então, trata-se deste livro, Habilidades Sociais e Desenvolvimento Socioemocional na Escola. E as perguntas que eu tenho para fazer para você são as seguintes. Primeiro, você é professor do ensino fundamental ou estudante de pedagogia ou de licenciatura? Você gostaria de desenvolver a sua competência social profissional, de conduzir processos efetivos de ensino ativo e interativo, as chamadas metodologias ativas? Você gostaria de integrar a promoção de objetivos acadêmicos ao desenvolvimento socioemocional na escola? Alguma coisa ligada com isto aqui, ó. Habilidades sociais na escola, mediadas pelo professor. Você atua com formação de professores ou você é psicólogo escolar educacional? Se você respondeu sim a pelo menos algumas dessas perguntas, então eu posso dizer que este livro vai lhe interessar, pode ser útil para você. Habilidades Sociais e Desenvolvimento Socioemocional na Escola, lançado este ano pela Edufiscar, em coautoria com o Mir Del Prete, é um livro que nós estamos apresentando hoje com muito carinho e que vem na esteira de todo esse movimento de desenvolvimento socioemocional na escola que perpassa, que percorre o mundo inteiro, na verdade. Né? A ideia de que a criança precisa desenvolver competências socioemocionais, habilidades não cognitivas, o protagonismo, a autoconsciência, a curiosidade, tudo isso tem sido chamado de desenvolvimento socioemocional. Tem gerado as demandas nas políticas educacionais. No Brasil, ela acabou aparecendo na chamada Base Nacional Curricular, que hoje rege todo o ensino fundamental, o ensino básico, até o ensino médio. Aqui o conteúdo do livro, para você ter uma ideia do quanto ele pode realmente te interessar. É um livro que trata, na primeira parte, é um livro que focaliza a base nacional comum curricular, o desenvolvimento socioemocional, as questões da política educacional, na perspectiva, direcionando para a perspectiva do campo teórico-prático das habilidades sociais, que é a nossa área de trabalho, de pesquisa há muitos anos. No primeiro capítulo, nós tratamos de habilidades sociais no currículo e desenvolvimento socioemocional no currículo de um modo geral. Para isso, nós defendemos a ideia dessa tríade: ensino, aprendizagem, desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento precisa estar integrado à promoção da aprendizagem, não é uma coisa à parte. O segundo capítulo trata da competência social e seus requisitos na infância. Quando a gente fala em competência social, nós estamos indo além de habilidades sociais, falando de valores, falando de autoconhecimento, de automonitoria, de conhecimento do ambiente social, das regras e normas do ambiente social, enfim, de um conjunto bem mais amplo, por isso engloba desenvolvimento socioemocional. No capítulo 3, nós vamos falar de competência social e habilidades sociais na infância, como se aprende e a partir dos processos de aprendizagem, como é que nós podemos explorar isso nos processos de ensino. Na segunda parte do livro, vocês vão ver toda uma parte sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, agora na perspectiva do papel do professor, do seu papel, na perspectiva da mediação do professor. O capítulo 1 trata de um tema bastante importante, que são a qualidade das interações professor-aluno, das interações sociais educativas que o professor promove em sala de aula, tudo isso levando a uma reflexão, uma análise, que é o objetivo do capítulo, da competência social profissional do professor para isso. E as interações sociais educativas são a base das metodologias ativas. A partir dos próximos capítulos, nós vamos, então, com foco muito forte na competência social profissional do professor e, aqui, nas habilidades sociais educativas do professor, falar de algumas condições para o desenvolvimento socioemocional acoplado à aprendizagem. No capítulo 5, nós falamos da mediação interativa do professor, como que o professor estabelece essas condições de ensino ativo e interativo, como ele medeia tudo isso, o que ele pode fazer, quais são as configurações possíveis, quais são as alternativas. No capítulo 6, nós vamos para o suporte emocional educativo, que também
é a base tanto para o desenvolvimento socioemocional quanto para a aprendizagem. No capítulo 7, nós falamos sobre valorização e feedback aos alunos, formas, como fazer, o que fazer, quando fazer. No capítulo 8, nós vamos para a disciplina, mas aqui entendendo a disciplina do ponto de vista da disciplina positiva, do manejo positivo daquelas situações difíceis, de conflito, de problemas que ocorrem em sala de aula, mas que o objetivo não é só resolver aquela situação, mas desenvolver o aluno também para lidar com situações problemas, de interações, de relações com os outros. No capítulo 9, a relação escola, família, comunidade, e aqui dando um papel muito grande para a importância do professor trazer os pais como parceiros do desenvolvimento socioemocional dos alunos. O que ele pode fazer? Do âmbito dele como professor, o que ele pode fazer para integrar os pais a esse processo e aquilo que ele também está fazendo junto aos alunos. E aí nós damos um conjunto bem grande de alternativas, discutimos várias formas de lidar com essa questão. E de ampliar, de um modo geral, isso, claro, para todo o staff escolar. No capítulo 10, nós lidamos com essa questão crítica nos dias de hoje, que é o bullying. A prevenção e combate ao bullying, que tem o papel do professor, como pessoa que vai identificar e que vai, muitas vezes, encaminhar problemas desse tipo, mas que tem um outro papel educativo importante do professor, que é desenvolver aquelas habilidades sociais dos alunos que sofrem bullying, dos alunos que testemunham bullying, dos alunos que produzem, que praticam bullying, no sentido de combate e prevenção. Tomando os alunos, então, como parceiros dessa empreitada de prevenção e combate ao bullying. Alguns diferenciais deste livro, acho que isso é importantíssimo da gente destacar. Então, vamos lá. Um diferencial importante, o uso de textos hipermídia. A nossa ideia era um texto, um livro, que refletisse um pouco do curso online, que fosse bastante agradável, que fosse bastante acessível e que fosse bastante aplicável ao contexto de sala de aula. Então, cada capítulo é escrito como um texto hipermídia, com links que levam a imagens, vídeos, músicas, com muitas ilustrações, esquemas, para que a compreensão fique fácil e fique agradável também. Um outro aspecto importante é que ele contém 82 atividades virtuais de aprendizagem, nós chamamos de AVA. Por quê? São atividades que algumas delas você vai clicar no link, o livro tem esse aspecto, nós temos duas versões, o livro impresso e o livro em e-book. No livro impresso você tem os chamados QR Codes, que permitem que você clique e acesse os materiais hipermídia. E as atividades, em geral, envolvem análise de vídeo, análise dessas imagens, análise de música, análise de ilustrações. Para quê? Tanto no sentido de análise, como de reflexão, como de prática de sala de aula. Então, esses vídeos interativos, eles são acessíveis, são vídeos interativos. Por quê? Porque eles contêm questões que você vai responder, vai reagir a elas enquanto está assistindo o vídeo, e vai obter feedback imediato para essas questões. Tudo isso, então, caracteriza esse livro como dentro do que nós chamamos de um modelo autoinstrucional. À medida que você vai lendo, realizando as atividades práticas de sala de aula, praticando todo o conhecimento que você está aprendendo, você vai também desenvolvendo a sua competência social profissional e podendo ter uma prática de sala de aula efetiva, prazerosa, que acopla desenvolvimento e aprendizagem. E o importante também é que tudo isso, o conteúdo, as atividades, o modelo instrucional, é baseado em pesquisa. Tem toda uma base de pesquisa onde nós investigamos se essas condições eram bem aceitas pelos professores, eram viáveis, eram efetivas. Eram efetivas para o professor aprender e efetivas para o aluno aprender, para o aluno se desenvolver com essas atividades do professor. E os resultados foram bastante positivos, por isso produziram evidências de efetividade. Aqui o nosso site, nós criamos um site para hospedar todos esses materiais hipermídia, os vídeos muitas vezes são informativos, reflexivos, alguns são motivacionais, alguns são modelos de desempenho, nós já tivemos professores... As tarefas são tarefas interativas, tarefas que envolvem a sua interação com os alunos em sala de aula,
onde você não só pratica algumas atividades, como você analisa essas atividades, registra. Nós pedimos um caderninho de anotação, onde você vai registrando o que você fez, e nós damos orientações, o que é importante registrar para que isso sirva de aprendizagem para você. E registrar o desempenho dos alunos, muitas atividades é para você avaliar, analisar o desempenho dos alunos, para fazer autoavaliações, avaliações do desempenho dos alunos. Aqui um vídeo de orientação e modelo para o ensino ativo interativo, e para isso nada melhor do que mostrar um dos muitos vídeos que nós criamos especialmente para o curso e que agora está disponível no livro. Você acessa, então, por meio deste QR Code, que te leva à sua área de membro, lá naquela página da qual nós já falamos. Então, aqui, a solicitação é que o próprio professor vá identificando habilidades sociais e educativas e também começando a pensar quais que ele acha que são importantes para ele, para o seu dia a dia, quais que ele acha que são viáveis aplicar, inclusive com outros conteúdos, não só o que o professor aborda aqui. Vamos ver? E vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. Pessoal, vocês sabem o que é compostagem? Vamos lá. O Roger fez uma carinha de quem sabe alguma coisa. Conte pra gente, Roger. Ah, professor, uma coisa bem fedorenta, eu já vi. Parece que o Roger já sabe alguma coisa. Conte para os colegas o que você viu, Roger. Ai, é uma coisa muito mochirosa, vai juntando tudo. Muito bem, Roger. Você está me dizendo que vai formando uma pasta com coisas orgânicas e que depois pode ser aproveitada, não é isso? Vejam só o que o professor fez. Ele valorizou o que o aluno fez por meio de uma frase que nós chamamos de paráfrase, ou seja, ele parafraseou a fala do aluno e complementou. Essa é uma habilidade social educativa mediadora muito importante. E aí, quando você coloca que é isso mesmo, confere, você vê que você acertou e continua. Lucas, você gostou da resposta do Roger? Então diga para ele que foi bom ele ter relatado a experiência que teve. Valeu, cara. Outra habilidade social, educativa, mediadora, que é incentivar os alunos a valorizarem a contribuição dos colegas, que é uma forma, então, de mediar interações educativas entre eles, em torno, claro, do objeto de conhecimento. Vamos conferir? Certo? Ok, vamos em frente. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a prática da compostagem, que é uma coisa muito importante. Quem é que gostaria de falar? Ai, professor, é bom por um lado, mas fica todo aquele lixo ali, não sei não. A Luísa está levantando um outro ponto. O que vocês acham do que ela disse? Faz sentido? Diga para ela, Lina. Ai, professor, eu não sei explicar. E quem quer ajudar a Lina? Lina, converse com a Alice e depois vocês expliquem para a classe o que você estava tentando elaborar. Olha que interessante essa habilidade social educativa do professor, incentivar a ajuda entre os alunos. Além de evitar o constrangimento, contribui para a construção social de conhecimento entre eles, certo? Vamos lá, conferindo, continuando. Pode falar, Érica. Professor, dizem lá na minha rua que esse negócio de compostagem, meio ambiente, reciclagem, é tudo uma bobeira, inútil. Vocês ouviram? Alguém concorda com essas ideias? Acha que devemos pensar assim também? E agora, hein? Todo mundo concordou. E o professor, ele vai confrontar? Não. Nós temos que entender que os alunos podem ter opiniões discordantes da ciência, inclusive, nesses tempos atuais, e também do que você está apresentando como professor. E aí, como você vai lidar com isso? Veja que o professor não confronta, mas ele vai direcionar para a avaliação dos demais, mesmo com a saia justa que ele está lidando. Vamos ver como ele vai resolver? Vamos lá. Então vamos analisar juntos. O que poderia acontecer se ninguém mais reciclasse mais nada? E o que poderia acontecer também se a gente cuidasse melhor do meio ambiente? Bom, então vocês conversem em grupos e vamos levantar algumas ideias que a gente possa discutir aqui. Como discutir a questão ambiental, a poluição dos rios, dos mares e como a reciclagem pode ajudar a melhorar tudo isso. E
aí, você gostou desse encaminhamento? Novamente, a questão envolve reflexão e valores. Nesses casos, melhor do que expor a sua opinião, é encaminhar para elaboração pelos próprios alunos. Isso exige o que nós chamamos de arte pedagógica. Né? Vamos ver como esse professor fez. Certamente você teria outras estratégias nessa direção, especialmente com alunos mais velhos. Mas vamos ver então como esse professor fez. Falar, Manuela. Ô professor, como a gente sabe se vale alguma coisa? A gente só vê lixo. Muito boa a sua pergunta, Manuela. Vamos descobrir. Alguém tem alguma ideia? Ah, tem que ler. Podiam visitar uma fábrica de reciclagem. Tem uma cooperativa de catador de lixo lá perto da casa dele. Olha só quantas iniciativas já existem. Então vamos pesquisar nesses lugares. Alguém tem algum plano? Lembram-se que eu falei que todo plano tem que ter uma hipótese? Só para lembrar, hipótese é apenas uma suposição. Então, quais seriam as hipóteses de vocês? Aqui, um exemplo de como promover o espírito científico, como pede a BNCC. Se você precisar, volte ao vídeo e reveja como esse professor fez, pensando também em como você faria ou adaptaria a necessidades da sua turma e do seu componente curricular. Vamos ver. Para uma a uma? Quem sugere? Bom, já conversamos bastante. Agora vamos avaliar o que fizemos e o que aprendemos hoje. Tem uma coisa que eu gostaria de saber de vocês. Todo mundo gosta dessa aula movimentada que a gente organiza aqui? Alguém gostaria que eu mudasse algo, ou então tivesse algum outro assunto? Ouvir a avaliação dos alunos sobre as atividades é uma estratégia indispensável para conduzir um bom processo de ensino ativo e interativo. Então, nesse momento, nós estamos avaliando o produto ou o processo da atividade. Em geral, a escola avalia o produto, mas nesse momento nós estamos querendo avaliar o processo e na perspectiva do aluno. Isso é muitíssimo importante. Então, veja, continua. Ao final da atividade, em geral, nós pedimos que você, olha aqui, clique na estrela, submeta suas respostas e confirme se essa opção for solicitada. Isso é importante. Você tem uma área do membro onde as suas respostas vão ficar registradas. Se em algum momento a gente estiver ofertando este curso e você estiver fazendo parte dele, nós podemos até aproveitar aquilo que você já fez. Mas com esse registro na sua área de membro que nós vamos fazer isso. Então, vamos lá. Submeter as respostas. Veja que tem 5 respostas aqui. Suas respostas foram submetidas. Ok. É isso aí. Agora, outra atividade com vídeos que a gente produziu especialmente para o livro. Nesse caso, para ensinar habilidades assertivas. É muito importante que a criança desenvolva habilidades assertivas, porque não só vai ser importante para a vida dela, mas também é importante porque ela vai lidar melhor com os probleminhas que ocorrem no dia a dia. Vamos lá? Vocês entenderam a lição? Sim? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Ô Samuel, por que você acha que é o homem? Prof, é só ver quanta coisa que o homem já fez e ainda faz. E Alfredo, você concorda ou discorda do Samuel? Professor, o Samuel sabe, eu não sei não. Ô Samuel, você tem todo o direito de discordar, se de fato você discorda. O Samuel não sabe de nada. Ele vem todo metido pra escola e todo mundo concorda com ele. Ô Mauro, eu tenho 2 coisas pra te falar. Você tem todo o direito de discordar do Samuel, do Alfredo também. E a segunda é que você pode discordar, mas você não tem direito de nem ofender e nem brigar. Eu vou te perguntar de novo. Você concorda com o Samuel? Não, professora. Então diga isso pra ele. Como assim, professora? Ué, diz pra ele o que você pensa. Samuel, não tem essa de homem que é mais inteligente que mulher. Lá em casa, minha mãe faz tudo que o meu pai faz e mais um pouco. Eu gostei do seu jeito de discordar. Olha o que a professora fez. Ela pediu o comportamento desejável, valorizou o desempenho do aluno imediatamente. É isso. É possível fazer isso, é uma habilidade social educativa para essa situação.
Agora, Alfredo, o que você acha do que eles disseram? Novamente, a professora está ensinando a discordar, concordar assertivamente, adotando a estratégia interativa e mediadora que tanto enfatizamos. Um aluno valorizando o que o outro fez e aproveitando as oportunidades que surgem para isso. Ah, professora, eu concordo. E o que você concorda? Ah, professora, eu concordo com o Mauro, porque mulher faz muita coisa que o homem faz também. Ah, agora sim. É importante a gente dizer nossas ideias, o que a gente pensa, sem brigar, não é? Você concorda, Samuel? Concordo, professora. Mas o Mauro fica falando que eu não sei de nada. Ele que fala coisa ruim de mim. Ah, muito bom. Então diz pra ele o que você não gosta. Nova mediação. Veja que a professora controlou o comportamento indesejável, pedindo um outro comportamento. Besta é você, Mauro. E Samuel, eu nem te chamei de besta. Ei. Não, assim não. É importante a gente dizer o que pensa, mas sem ofender e sem brigar, eu não falei? Então vamos começar de novo? É, Mauro, eu não gosto que você fale isso de mim. Ah, e agora sim, pessoal, melhorou muito. É importante a gente saber lidar com a discordância sem briga. Gostei muito do que vocês aprenderam hoje, viu? Ok. Então, a valorização natural e imediata do comportamento desejável é parte do que nós chamamos de disciplina positiva. Interromper o comportamento indesejável também. Interromper e pedir imediatamente o comportamento desejável. É isso que a professora fez aí. Então, ao término, você pode clicar na estrela e submeter as suas respostas. Quadrinhos. Nós utilizamos quadrinhos, vários quadrinhos, muitos quadrinhos, e nós criamos esses quadrinhos especialmente para esse trabalho. Nesse caso, são quadrinhos para orientar o uso correto de feedback e diferenciá-lo de elogio, porque o feedback é muito mais efetivo, muito mais importante do que o elogio. É isso que a gente enfatiza também bastante ao longo do curso. Olha a diferença. Acabei a tarefa com o Pedro. Você é cooperativo, Tony. Elogio, né? O Tony pode até pensar, puxa, nem tanto. Ontem eu dei um pisão no Joel para ele não fazer gol. Não fui cooperativo. Elogio tem esse problema, ele não é descritivo. Ele é genérico, ele vale para qualquer coisa. Nessa tarefa, você e o Pedro se ajudaram e completaram os exercícios. Ele próprio pode deduzir que ele é cooperativo, pode ser ainda mais. Bacana, né? Esse é o impacto do feedback. Olha esta. Ufa, como foi meu tempo? Muito bom! Aí a criança pode pensar, puxa, mas eu fiquei atrás de vários colegas. Se a professora disser, você foi mais rápido hoje do que na corrida de ontem. Ela está sendo descritiva, ela está dizendo alguma coisa que de fato ocorreu. Amanhã eu vou me esforçar ainda mais. É importante deixar para a elaboração do aluno. E é isso que o feedback propicia. Ele dá algumas dicas sobre o desempenho, aquilo que é importante, e propicia muito mais. Aqui, uma habilidade de desempenho em sala de aula e de autoavaliação. Nós pedimos ao professor para praticar o feedback, aquele que a gente ensinou, e pelo menos 2 habilidades sociais educativas mais. Olha só, que a gente já foi complicando, a gente vai aumentando ao longo do curso. E depois registrar quais que ele exercitou, o que o aluno estava fazendo, o que exatamente ele disse ou fez, e qual foi a reação do aluno. É muito importante que o professor fique atento para o impacto das suas mudanças, o impacto imediato. Ele vai ver depois de médio e longo prazo, porque nós registramos isso também ao longo do curso, mas é importante que ele próprio perceba o impacto das suas habilidades sociais educativas. Bem, esse é o livro, ele está disponível no formato impresso, por enquanto, mas brevemente em e-book, está quase terminando, acho que quando você estiver assistindo esse vídeo já estará disponível em e-book. Então é isso, era isso que eu queria apresentar para vocês, eu espero que com essa apresentação
você tenha se interessado pelo livro e, se possível, aproveitar muito esse livro, porque ele foi feito com muito trabalho, com muita pesquisa, com muito investimento e com muito carinho também, com muito carinho, com muito comprometimento com a qualidade da educação escolar e com a importância do desenvolvimento socioemocional e das habilidades sociais na escola. Obrigada.